Voltamos com o nosso programa Saúde em Foco e vamos dar continuidade aos princípios de cuidados paliativos. Então a gente vai dar continuidade agora ao 6º princípio, né, doutor Vinícius? O que fala em relação a isso aí? O 6º princípio dos cuidados paliativos foca na família do paciente. Fornecer um suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e também após o óbito, no período de luto dos familiares. Isso vai desde acompanhamento psicológico até a parte de infraestrutura, porque, por exemplo, nós temos no interior do Paraná, a gente não tem centro oncológico em todas as cidades. Às vezes o paciente precisa de 250 a 270 quilômetros de deslocamento para chegar no centro oncológico. Isso quando não mais, por exemplo, o paciente que está no oeste e às vezes precisa ir até Curitiba fazer um tratamento, que são 900, 700 quilômetros de distância. Às vezes o paciente vai ter que morar por um período nessa cidade para fazer o tratamento e o familiar vai ter que vir junto. Nem sempre o familiar vai ter condições de acompanhar, de morar nessa cidade. Então, às vezes, entra muito na parte da prefeitura de origem, fornecer um deslocamento, às vezes fornecer um transporte mais frequente para o familiar poder acompanhar o paciente. Ter uma estrutura, porque a gente tem que ter uma noção que muitos pacientes que são abordados, eles não têm uma condição social, socioeconômica para custear um tratamento, muito menos, e não consegue custear o deslocamento, a estrutura necessária. Então vai muito além da parte psicológica e social, mas também da parte de estrutura que precisa. Não adianta a gente querer fornecer o melhor tratamento do mundo se não tem subsídio para manter esse tratamento. E a gente tem, daí a gente entra de novo com aquele assunto, né, que a gente já abordou lá atrás, que é a questão das políticas públicas, né, que é onde daí, geralmente numa equipe, quando o paciente já está em hospital, a gente já faz uma intermediação junto ao assistente social, né, e aciona o município ou aciona o órgão responsável para que esse paciente tenha suporte. A gente tem aí, se a gente for levar em consideração, a gente tem que fazer valer a lei do SUS, né? Os princípios do SUS. E por isso a gente tem, né, já que a saúde é dever do Estado, né, e direito de todos, qual é o meu direito, qual é o meu papel dentro de tudo isso para que eu possa usufruir do sistema, que para mim é dado enquanto gratuito, né? Então, o que a gente tem que fazer, o que os familiares e os pacientes mesmo, né, que estão nesse cuidado devem fazer, é procurar uma pessoa que tenha orientação, né, que saiba o que fazer. Eu moro longe, como que eu faço? Eu tenho direito, não tenho direito? Daí a gente entra em princípios do SUS, né, princípio de equidade, a gente tem que dar direito a todos de forma diferente, né? E aí com a mesma qualidade que a gente oferece. Então é nesse sentido que a gente tem que começar a abordar, né, que são abordadas essas coisas, e por isso que existem as portarias do Ministério da Saúde, que abordam a questão de como que esse paciente entra na rede do SUS para ser atendido de forma qualificada, né, para que a pessoa não fique pensando que só porque eu moro longe, então não tenho isso. Tem direito, tem acesso. Mas quais são os trâmites que eu tenho que levar e que eu tenho que seguir para poder ter acesso a tudo isso, né? E entra a questão realmente mesmo da equipe multiprofissional, né, doutor? Então, o 7º princípio, se o 6º princípio diz a questão de infraestrutura, de você ter uma rede que possibilite a família acompanhar o paciente, ser atendida corretamente, o 7º princípio diz a partir de uma abordagem multiprofissional, que entra muito a questão da família durante o tratamento da doença, entender o que está acontecendo, evitar o sofrimento familiar excessivo e também que durante o tratamento da doença a família consiga fazer o que é melhor para o paciente. E posteriormente, a partir do momento que esse paciente não está mais presente fisicamente com a família, que o processo de luto não desencadeia novas doenças, novas comorbidades e um sofrimento ainda maior para a família, né? Eu queria saber, né, Débora, nesse processo todo de acompanhamento, existe um tempo que vocês levam em consideração? Vamos começar a atender, vamos começar a acompanhar, houve o luto, né, tá acontecendo o luto, quanto tempo é ideal ficar acompanhando mais aquele familiar ali para que não hajam coisas secundárias relacionadas a isso? Existe essa lógica em relação ao pensamento da família e indivíduo? Como que funciona? Um tempo protocolar não existe, né? Até dentro dos cuidados paliativos que começa a ver essa visão do paciente pós-morte, vamos dizer assim, né? Que é a continuidade desse paciente, ele continua vivendo nos familiares. E a gente precisa ter essa sensibilidade, porque o profissional da saúde, muitas vezes, o médico, né? O psicólogo também, o profissional da enfermagem, eles continuam sendo uma referência e uma identidade daquele que se foi, né? De quem partiu para o familiar. Então, o familiar, às vezes, ele quer continuar em contato com os profissionais que cuidaram
do seu parente, né, do seu amado, né, porque é como se participar dessa vida e ainda estar em contato com esses profissionais, poder ter uma centelha, né, um pouquinho do seu ente querido também. Então, esse tempo de permanência pós-morte, ele não tem um tempo fixo, mas com certeza, pelo menos uns 3 meses, dentro de uma média, é o que se espera, né? É algo mais ou menos esperado. Claro, alguns podem ter uma repercussão maior, aí, claro, vale ver um encaminhamento daí para um acompanhamento individual, né, individualizado, mas essa referência, ela tem que ser olhada, né? Não pode ser subestimada, porque os profissionais que cuidaram do ente querido, eles se tornam parte integrante da família também, né? E quem fica, né, os familiares, eles querem compartilhar a dor para quem pode entender dessa dor, por quem conheceu a pessoa, sabe? É como eles podem se referir, você sabia como ele era, você sabia disso. Eles querem dizer para alguém que sabia como era. Então, isso é importante ter esse cuidado também. E o importante também é a gente pensar assim, quando o paciente está hospitalizado, institucionalizado, né, tem todo o suporte da equipe multiprofissional que está ali acompanhando o caso. Depois que o paciente vem a óbito, enfim, existem condições de você continuar a fazer uma terapia, por exemplo, né? Eu sou extremamente a favor de todo mundo fazer terapia. Eu acho que a gente tem que fazer terapia sempre, porque é uma coisa que ajuda você a entender muita coisa, ajuda você a refletir em muitas coisas. Então, a continuidade disso aí, para quem tem possibilidade de fazer, né, para quem tem possibilidade de dar continuidade, é extremamente importante para você continuar levando a sua vida de forma íntegra, contínua, né, sem que haja prejuízo. A ferida fica, claro que fica, né? É difícil você perder alguém. A gente não foi preparado, eu sempre falo que a gente não foi preparado para perder, né? A gente só é preparado para ganhar. Mas quando perde, ainda mais uma pessoa, né, que existe uma história por trás daquilo tudo. E a gente olha muito para isso. Nós, profissionais da saúde, quando a gente olha para um cuidado paliativo, a gente não olha para um número, né, para um leito. A gente olha para uma história toda. E não é só uma história daquela pessoa, é uma história toda da família. Então, essa ideia de você juntar tudo isso é extremamente importante, né? Exato. Às vezes, quando a gente está pensando na família, no paciente, já teve casos de o paciente faleceu um dia depois do aniversário dele. E o paciente queria uma festa, e na época eu era estudante, o professor liberou. Falou, vá para casa, se passar mal, volta. E o paciente fez a festa dele, dormiu em casa, no outro dia ele começou a ficar sonolento. A família ligou para esse médico e perguntou, temos que levar no hospital? Ele falou, ele está com dor, está gritando, está alguma coisa? Não, ele está só dormindo, não quer acordar. O médico foi, avaliou ele em casa, fez medidas ali só de suporte e deixou ele falecer em casa, do lado da família. Às vezes, e para a família foi importante, porque você pensa, ele vai para o hospital, vai ficar sozinho. O que é para a família quando o paciente morre no hospital? A gente como profissional às vezes não pensa. Que para eles é ficar lá numa salinha esperando alguém vir falar se morreu ou não. E às vezes você está presente, você acompanha e vê que a pessoa foi dormindo, foi em paz, foi tranquilamente, é melhor, para o processo adulto ajuda muito. Você ter uma visão de calma, de paz. Calma, né? E a gente tem mais um princípio, né, em relação a esses cuidados aí que a gente coloca o paciente. 8º princípio, na verdade, é melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. Isso aqui entra muito na parte de que não é um abandono do paciente, não estamos deixando de tentar, às vezes, buscar uma cura, que às vezes pode ser que é uma cura que está distante, ou pelo menos prolongar a vida com qualidade. O objetivo do cuidado paliativo é melhorar a qualidade de vida, e muitas vezes, você melhorando a qualidade de vida, você estimulando o paciente a buscar coisas novas, a fazer coisas que lhe dão prazer, a ter momentos significativos, você consegue melhorar o tratamento da doença em si. A gente tem muitas vezes aquela divisão de cuidados paliativos e cuidado da doença, às vezes o cuidado paliativo acaba ajudando muito mais o tratamento. A gente tem vários estudos que mostram que o estado de espírito do paciente, o modo como ele encara a doença, infere muito no desfecho. A gente tem, por exemplo, de uma maneira não totalmente relacionada, mas que tem relação, o efeito placebo. Que tem estudos que mostram que ele tem efeito. Por quê? Porque o paciente acredita naquilo que ele está tomando. Que é o momento onde você oferta um medicamento, por exemplo, para dor, né? Você fala, esse medicamento é para dor e, na verdade, para as pessoas entenderem, na verdade é só uma pílula, uma pastilha de... Né, o efeito placebo é você dar uma medicação que não é para aquilo, fala que ela vai resolver e ela resolve. E ela resolve. É para você ver como o psicológico, nesse momento, né, Débora, interfere nessa questão do entendimento da pessoa, né? Sim. O ser humano, ele tem um desejo, você tem algo que o ser humano mais deseja, é ser desejado e cuidado, né? Então, se você está cuidando, dando uma medicação, ainda que ela não seja de verdade, ainda que ela seja apenas, né, um faz de conta,
ela pode ter um efeito sim. Que bom. O que mais, doutor, que a gente pode comentar em relação a princípios? O nono e último princípio dos cuidados paliativos é que ele tem que ser iniciado o mais precocemente possível, junto com as outras medidas. Aqui eu acho que é o que define cuidados paliativos. Você diagnosticou, vai tratar e vai começar os cuidados paliativos. Vai fazer quimioterapia? Ok. Vai fazer radioterapia? Vai fazer cirurgia? Vai fazer hemodiálise? Ok. Mas você já vai iniciar o cuidado paliativo. Você vai incluir todas as investigações. Eu falar que está em cuidado paliativo não quer dizer que eu estou abandonando, que eu estou largando os bets, digamos. Eu vou fazer a investigação, mas desde o início eu vou começar o cuidado paliativo. O cuidado paliativo é uma ferramenta, é mais um mecanismo que eu vou acrescentar ao paciente para que ele seja atendido como um todo. Que eu não fique focando na doença e esqueça que tem uma pessoa ali, e esqueça que tem uma família em um entorno, que tem toda uma história, uma vida que você está tratando. Às vezes, por mecanismo de proteção, os profissionais de saúde acabam se excluindo desse ambiente. Porque às vezes é pesado para o profissional de saúde ficar pensando que não, essa minha conduta é perigosa, pode estar colocando a vida das pessoas em risco, essa pessoa conversa comigo, conversa com os familiares, mas a gente tem que entender que faz parte do tratamento você conhecer o familiar, faz parte do tratamento você conhecer o paciente. Você tem que, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o psicólogo, o fisioterapeuta, eles têm que ter uma noção da seriedade da situação, dos riscos e que tem que ser tomadas medidas. Às vezes não há medida que se toma naquele momento, olhando retrospectivamente, olhando para trás, não foi a melhor, não foi a mais acertada. Mas naquele momento, com o teu conhecimento, com a tua experiência, do modo como a situação foi, o teu julgamento foi aquele. Você não foi negligente, você não teve imperícia. Você analisou com o teu conhecimento. Com as bases, você buscou mais conhecimento, buscou mais informação e tomou uma decisão. Às vezes você vê uma junta de médicos tomar uma decisão e uma semana depois essa própria junta olhar para trás, não, poderia ter sido um pouco melhor. Quer dizer que o paciente foi deixado de lado, foi negligenciado? Não. Mas naquele momento, com as informações, com o estado do paciente, com todo o entorno, foi a decisão que eles julgaram mais correta. A medicina não é uma ciência exata, não é 2 mais 2 são 4. Às vezes eu brinco, às vezes na medicina a gente fala 5 mais 5 dá 100. Porque você não calculou, teve uma coisa que não estava visível naquele momento e acabou prejudicando todo o curso do tratamento. Com certeza. Mas não, o médico e a equipe não pode se afastar do paciente, tem que considerar o paciente como um todo. E faz parte disso, desde o momento do diagnóstico, você iniciar uma abordagem multidisciplinar. Débora, o que a gente pode, para finalizar essa parte, o que a gente pode orientar as pessoas que até estão passando por isso, né, e estão nos assistindo, a abordar nesse momento? Se eu estou com alguém em casa passando por isso, o que eu tenho que fazer em relação a... são palavras positivas? Como que eu abordo? Como que eu chego a esse paciente todos os dias? Como que é essa situação que a gente tem que ter algumas manejar? Palavras positivas são interessantes até certa medida, tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque assim, às vezes a pessoa está também ali cansada, né? Está com dor, está de saco cheio também, então deixa ela reclamar um pouco também, né? Também se fala assim, mas veja, poderia ser pior, não sei o que, tentar falar assim para a pessoa pode ser revoltante também, né? Porque naquele momento para ela tá um saco, né? Às vezes então, tá revoltante mesmo, né? Tá revoltante, para ela tá pior que podia ser, para ela não tem outro jeito, não tinha como ser pior. Então, às vezes é permitir a pessoa mesmo poder dizer, né? E ela mesma aos poucos vai poder perceber que poderia ser pior ou que poderia ser de outro jeito, né? Então, às vezes é permitir a fala, né? Tem que ter esse cuidado também, é não barrar o falar. Não barrar, porque às vezes é insuportável para quem está perto também ouvir, né, o outro falar assim, porque eu vou morrer, porque eu não sei, e daí tem gente que fala, não, você não vai morrer, não, vai dar tudo certo, e no fundo a pessoa sabe que não, né, você não precisa falar, não, você vai morrer e afirmar de uma forma veemente, né, mas é poder dizer assim, tenha calma, vamos deixar você bem, vamos cuidar de você, né, então é saber o que dizer, mas também não distorcer aquilo, né, de uma forma que a pessoa sabe que você está falando coisas indevidas e que não é verdade. Então tem que ter esse cuidado também, né? Então por isso que eu falo, positivos até certa medida. Porque às vezes as pessoas falam, mas tem gente pior, né? Você tá aqui, mas tem gente que não tem medo das duas pernas, sabe? Então tem gente que fala coisas assim muito inapropriadas. Então tem que ter esse cuidado também, né? E tentar frisar que os cuidados paliativos, eles vêm para somar o tratamento. É mais uma coisa, né? Então, é orientar a família, né? Naquelas condições, como a gente falou, seja qual for a condição socioeconômica, né? A questão de cultura, a questão de cognitiva
O cuidado paliativo não é uma sentença de morte, não é dizer que tudo acabou, que é a última coisa a recorrer. Não, é um somar, é um olhar o sujeito, aquele paciente, num todo. Né? Não vamos cuidar só desse corpo, vamos cuidar dessa alma, desse espírito, né? Desse psicológico, nós vamos cuidar dele como um bebê, né? De todas as formas de carinho que ele necessita. E o interessante ali, né, nesse último princípio, ele fala ali em relação a compreender e controlar situações clínicas estressantes. Mas para falar um pouquinho mais sobre isso, né, doutor Vinícius, a gente vai deixar mais para um próximo programa. A gente agradeço a presença dos dois mais uma vez aqui com vocês, né, e trazendo informações e atualizações relacionadas a esse tema que a gente está trabalhando, cuidados paliativos. Agradeço a você de casa que acompanha o nosso programa, espero você no próximo programa e tenha um bom dia aí.